começo, assim, normalmente para a gente saber um pouco das tuas referências, sabe? O que é que você, Jonathan, cresceu ouvindo? Qual a sua referência de infância, né? Na música? O que é que você ouviu primeiro? O que é que você lembra de música quando criança? Olha, talvez eu não consiga situar um artista especificamente, porém eu me lembro do meu primeiro disco que eu ganhei, o primeiro vinil. Meu pai me deu um vinil, eu estava com ele no lugar que tinham vários vinis, e ele falou para eu escolher o vinil que eu escolhesse, que eu quisesse, que ele ia comprar. E aí eu comprei comprei o disco literalmente pela capa. E a capa era um pianista tocando assim. Tinha um piano, ele super na pose, com um piano gigante. Era, por um acaso, um cantor gospel americano chamado Jimmy Swaggart. Não sei se ele está vivo ainda e tal, mas era um cantor assim super gospel, bem gospel mesmo, batista e aquela coisa. Eu comprei pela capa, não sabia do que se tratava a música, porque eu não falava inglês, não entendia do inglês, mas eu adorava, e o piano sempre se destacava bastante ali. Então, é uma coisa bem gospel, um pouco de blues e tal. E foi o primeiro álbum que eu comprei. Eu lembro disso, e por um acaso era de um pianista, cantor e pianista. Agora, em relação à música, minha família ouvia muita rádio, muito, todo o tempo, muita rádio. Tava sempre ouvindo rádio o tempo todo. A rádio, arrisco dizer que ficava ligada 24 horas, porque nós dormíamos ouvindo rádio, o som do rádio. Então, muitos sons eu ouvia, às vezes, na madrugada, quando eu acordava. Eu tinha muita insônia quando eu era criança, então eu também ficava ali ouvindo, sendo acompanhado pelo som da rádio. E, bom, essa é uma das coisas que eu lembro. E uma outra coisa que marcou muito a minha infância, ali numa coisa dos meus 7, 8 anos, e que provavelmente eu só toco piano por isso, não somente, mas muito provavelmente ali foi o gatilho para que me fizesse virar pianista. Existia um programa no Brasil chamado Pianíssimo, Pianíssimo, que era de um pianista muito de jazz, assim, de música brasileira, chamado Pedrinho Matar. E ele tinha um programa na TV que passava aos sábados, era exibido aos sábados, e tarde da noite, como 10, 11 da noite. Eu tenho 4 irmãos, né? 3 irmãs e um irmão, eu sou o mais velho de todos. E meus irmãos adormeciam e eu ficava assistindo esse programa com meu pai e com a minha mãe. E ele tocava, normalmente, o pessoal mandava fax na época, isso é muito antigo, o pessoal mandava fax, e aí pedia músicas. Ah, eu queria que você tocasse é, 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 Dançando na Chuva, Singing in the Rain, ou então quero que você toque Garota de Ipanema. Enfim, as pessoas pediam músicas para eles, E ele e ele tocava. tocava no piano bar, no estilo mais jazz, assim, meio jazz, de fraque, de terno e tal. E aí eu ficava ali vendo aquele programa, meus pais adoravam ver esse programa, adoravam a música. Eu ficava ali no meio deles comendo alguma coisa, sempre comendo chocolate, uma pipoca, recebendo um carinho dos dois ali na cabeça. Então acho que isso me incentivou muito ao lugar do piano, primeiramente, porque toda vez que eu sento no piano, eu sinto esse lugar de conforto familiar do pai, da minha mãe. Esse lugar de afeto é muito forte toda vez que eu estou no piano tocando. E é, para além disso, eu acho que o piano, que eu não sabia que ia ser pianista, eu só fui iniciar meus estudos em piano ali uns 2 anos depois, que eu já tinha entre 9 e 10 anos. E silenciosamente, além do piano, o jazz também se apresentava, porque ele tocava coisas de Duke Ellington, por exemplo, Charles Mingus, ele tocava umas coisas ali que eu não fazia ideia dos compositores, não tinha esse letramento musical, mas depois, quando eu fui me entender enquanto pianista, jazzista, e eu fui pesquisar e rever, buscar coisas no YouTube, eu vi que várias coisas que estavam aqui na minha cabeça já tinha ouvido lá atrás. Então, acho que tanto o piano quanto o jazz se representaram para mim ali silenciosamente e me fizeram ser esse pianista que eu sou hoje também. Família de músicos? Não, somente eu mesmo. Ah, Só sério? eu. Meu avô, eu descobri recentemente que meu avô, recentemente, tipo uns 2 anos, que meu avô, ele tocou música e foi regente de uma banda nos anos 60. E eu não sabia disso, fiquei super surpreso. E o outro avô, por parte da minha mãe, tocava um pouco de cavaco. Mas era assim, são gerações para trás, né? Meu avô, outro avô do outro lado também. Mas meu pai, minha mãe, meus tios, ninguém toca música, ninguém
mexe com o instrumento, nada, somente eu mesmo. Bem primos, ninguém. Uma curiosidade, em relação à música brasileira, como referência, teus pais ouviam... Tu lembra de algum cantor especificamente? Ah, muito pouco. Meus pais eram evangélicos, então eles ouviam muita música evangélica, né? Então, tanto é que eu só fui pesquisar e descobrir alguns compositores que todo mundo conhece, tipo, Caetano, Djavan. Embora eu já soubesse que eram eles, eu nunca tinha me aprofundado nas suas músicas. Então, eu só fui ouvir esses caras depois que eu estava já na escola de música, que aí foi apresentado a Milton Nascimento, a Djavan. Djavan eu já conhecia já, na verdade. Enfim, outros artistas, né? Então, eles mesmos não tinham, não. Essa busca foi muito minha. Nem meu pai, nem minha mãe, eles tinham essa devoção. Depois de um tempo, já música, meu pai foi falar de artista que ele gostava. Ele gostava de Milton, gostava de Djavan, uma coisa ou outra, enfim. Ele gostava muito daquela música Desculpe, Marina Morena, você se pintou, que é do Gilberto Gil, né? Então, na verdade, não é do Gilberto Gil. O Gilberto Gil fez uma grande regravação dessa canção. E eu acho que é isso, assim, não teve... todas as minhas referências, por incrível que pareça, em termos de referência musical, foram buscas minhas pessoais. Eu me interessava e eu sou meio nerd nessa coisa assim, eu ficava ali buscando, procurando, querendo entender mais sobre aquilo. Foi assim com jazz, foi assim com hip hop, foi assim com música eletrônica, foi assim com piano. Me interessou o assunto, eu mergulho até eu achar que, ponto, tá bom, tô bem já desse assunto já, e vou pro próximo. Nossa, que engraçado. Eu acho que a música brasileira e o piano brasileiro tem que agradecer às igrejas, porque eu estava esses dias conversando com o Zé Manuel, né? O Zé Manuel começou Grande a tocar na amigo igreja. meu. O Amaro Freitas também Outro começou a tocar na também. igreja, e você na igreja. Então, as igrejas brasileiras também têm uma função importante para o piano brasileiro. E que bom saber sobre essa referência também. Que, de uma certa maneira, você falando agora, principalmente, aí eu começo a perceber, sabe, que, de uma certa maneira, está ali também, sabe, quando você está com uma referência. Então, me diz, partiu de tu, então, querer estudar música? Partiu de mim. A minha história com o piano é muito engraçada, assim. Como eu te falei, comprei esse disco e aí eu comecei a me interessar pelo piano e aí meu pai comprou um teclado de brinquedo que ele não imaginava que fosse reverberar tanto na minha vida. Comprou um teclado de brinquedo na intenção de que ou eu ou um dos meus irmãos gostasse. Mas é um brinquedo para a família. Ele não tinha pretensão nenhuma. Eu também tive um. É um CCE. Não deu em nada. Nem nada. Não deu em nada. Deixou lá e aí eu comecei a me interessar por aquilo. Comecei a tirar as músicas de ouvido. Tirava de forma autodidata. Eu comecei a tocar algumas canções ali. Ouvi. E tinha umas músicas que tocava, Wave, Corcovado, que tinha no teclado. Então eu ouvia e ficava tentando tocar ela sozinho, até que comecei a tocar sozinho. E aí era interessante que sempre que ia alguém lá em casa, meus pais falavam, toca aí pro fulano essa música. Eu fazia uma mini apresentação, o pessoal gostava, batia palma, eu gostava daquilo. Eu falei, tô gostando disso. E aí até que eu sempre ia para a escola e éramos 5 filhos, então nesse período eram 2 meninos e 3 meninas. Os meus pais eles davam prioridade de levar e buscar as meninas para a escola, enquanto que eu e meu irmão eles ensinaram o caminho e segue sozinho, velho. E aí era isso. E quando eu voltava da escola eu sempre via aulas de piano, que não me chamava atenção sempre, aulas de piano. Até que um dia eu saí da escola, passei pelo lugar, perguntei quanto que era, como funcionava. E, você é menor, tem que pedir autorização dos seus pais, e trazer seus pais aqui o formulário e tudo mais. Eu levei e aí convenci eles a pagar as aulas de piano para mim. Aí fiquei ali falando, até que convenci eles. E aí comecei as aulas, super empolgado, super animado, adorando as aulas de piano, enfim. E aí, dali a um tempo, uma família grande, né, com poucos recursos financeiros, meu pai falou assim, vamos ter que me interromper um pouco a aula de piano, de repente você volta depois, em outro momento. Eu sabia, na minha cabeça, que eu não ia voltar. Se eu parasse ali, não ia ter uma volta. Então, e eu, ao mesmo tempo, estava muito interessado. Como eu te falei, era o assunto... Eu já saía de uma aula interessado na próxima aula, pelo aprendizado da próxima aula. Eu queria entender que... Porque eu fiquei muito tempo fazendo as coisas sozinho, tentando descobrir, decifrar como é que era isso. Por exemplo, as teclas pretas, por exemplo, eu não sabia para que serviam. Eu tinha essa dúvida. Eu lembro que a primeira coisa que eu perguntei ao professor foi isso. Para que servem essas teclas pretas? Qual a diferença dessas pretas para as brancas? Então, assim,
eram conhecimentos que eu ia adquirindo e eu falei, nossa, isso aqui é muito, muito bom. E aí, entendendo isso e aumentando a minha forma de tocar o instrumento, enfim. Eu via claramente a minha melhora no instrumento e isso me animava. Então, e aí o que eu fiz? Eu comecei a vender jornal, isso com 9 anos de idade, vender jornal, vender produtos sanitários para limpeza. Nossa. Então, eu saí da escola, fazia esse trabalhinho rapidinho assim, depois da escola, e aí com esse dinheiro eu fui pagando as aulas de piano. Então, brinco que foi meu primeiro tino empreendedor em relação à música. Meu primeiro empreendimento pela música foi esse. E aí, depois de um tempo, as pessoas descobriram o professor descobriu que eu fazia isso para pagar as aulas, aí me deu bolsa, e viu que eu estava super interessado mesmo. Aí, depois disso, eu não parei mais. Aí, depois eu consegui uma bolsa de estudo numa uma importante escola de música no Brasil, no Rio de Janeiro, chamada Escola de Música Vila Lobos. E lá eu tive uma grande formação, estudei piano, estudei regência, estudei arranjo, orquestração. Até, inclusive, acabei de fazer um show com a Orquestra Sinfônica Brasileira no Brasil. Tá no Spotify, eu acho. Tá, né? tá uma no Spotify que eu fiz com a Orquestra Ouro Preto. Ah, ok, é isso. E tem um show que eu fiz que saiu hoje. E quando vocês assistirem, vai estar lá outros vídeos com a Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem, que é uma orquestra super importante brasileira. E eu fiquei, assim, lisonjeado. Foi um sonho fazer uma apresentação ao vivo com a orquestra. E todos os arranjos escritos por mim. Enfim, foi uma magia. E eu agradeço muito ao Jonathan do passado. Eu tenho essa relação com os vários Jonathans que habitam em mim. Eu agradeci a ele porque poderia não ter feito isso, poderia ter estudado só piano e tá bom aqui. Mas essa sede de querer conhecer mais coisas e conhecimento, eu comecei a estudar regência, para nem saber se eu ia reger ou não. Comecei a estudar arranjo, orquestração, sem saber o que ia fazer, só queria o conhecimento pelo conhecimento. Então, hoje, utilizar isso de uma maneira prática e ver como isso modifica a forma como eu lido com a música e como a música possa agregar outras coisas ao redor de mim é muito importante, assim. Então, e aí depois eu fui para a faculdade de música, aí, enfim, estou aqui em Lisboa agora. Ah, que legal. Então, antes de te pedir para tocar uma palhinha, deixa eu te perguntar só uma coisa. Então, você está estudando música. Como é que surgiram e quando surgiram já as primeiras composições, né? Aquela segurança de você reproduzir e depois de você produzir, percebe? Olha, as músicas foram surgindo assim. Eu aprendi a lidar com o meu compositor. Eu falo que é isso. Eu sectarizo a minha arte. Assim, eu tenho o Jonathan compositor, o Jonathan artista executante, o Jonathan arranjador. Meio que eu vou. Ou quando eu estou dirigindo algum clipe, aí é outra cabeça, assim. Eu acho que durante muito tempo como é que seria a melhor palavra? Eu não dei conta do Jonathan compositor. Eu deixava ele para lá. Eu compunha uma coisa, eu era muito crítico. Eu sempre achava que estava muito ruim. Então tem várias coisas que eu devo ter jogado fora que talvez hoje eu gostaria de saber. Na época eu não tinha um celular, que hoje eu gravo tudo, hoje eu não perco nada. Ah, se eu achar bom, se eu achar ruim, eu gravo e tá ali gravado. De repente um dia eu revisito, como às vezes acontece. Teve uma música, por exemplo, no álbum Cura, só para dar um exemplo, que não ia entrar. Um dia antes na noite anterior, eu ia para o estúdio, eu estava pesquisando aqui, buscando um áudio nos meus arquivos do celular. Eu falei, o que é isso aqui? Aí quando eu ouvi a música, uau, que música linda! Meu Deus, vai entrar. Aí mandei mensagem pro cara assim, irmão, vai entrar outra música aqui. E amanhã eu vou gravar isso aqui amanhã e tal. Do nada, descobri a música tá aqui. E a música entrou no álbum também, se chama Choro, que é uma música que eu gosto muito, muito bonita. Então tem essa relação com o compositor. E eu acho que eu comecei a ser mais seguro enquanto compositor quando eu descobri o que eu queria fazer. Eu acho que, até então, eu compunha coisas que eram para outras pessoas. Então, eu ficava um pouco na disposição do que o outro ia gostar. Então, às vezes, amigos, tem alguma música nova aí? Alguma música aí? Eu falei, acho que eu tenho. Com esse estilo, eu ia lá, compunha uma coisa e mandava para as pessoas. Algumas foram gravadas, outras não. Mas era sempre o compositor por outro. Quando eu comecei a compor para mim, sabendo, eu vou fazer jazz. Mas que jazz eu estou fazendo? É esse tipo de jazz, esse tipo de som, com essa influência X. Eu comecei a ser um pouco mais assertivo. Eu comecei a ser mais carinhoso com esse compositor, né? Esse compositor que sou eu, né? Então, e é isso. Aí eu fui me encontrando também. Eu acho que há um momento que o artista e o compositor se encontram. Eu pelo menos, eu vejo isso, né?
que é quando o artista defende a composição, que sou eu mesmo, eu defendo a minha composição. Então, esse processo do carinho do artista com o compositor, eu acho que é uma coisa que nutre, assim. Às vezes eu componho coisas que eu vou tocar, eu falei, mas ainda não sei se eu defendo isso aqui. Eu gostei disso aqui, mas será que eu toco? Às vezes eu gravo coisas que eu vejo outras pessoas cantando, minhas, falo, porra, ficou tão bom, acho que eu vou fazer também. Às vezes aconteceu isso já, um repertório, uma música que eu não tocava no repertório, e aí um amigo fez um show e tocou a música. Eu falei, cara, essa música foi incrível, vou botar no repertório agora também. E a minha música mesmo. Então, assim, às vezes acontece essas coisas de você rever pelo outro, ou então eu tá tocando em turnê, e aí, por um acaso, tocar com outros músicos, a mesma música que já toco já, e aí, nossa, isso aqui ficou tão legal com eles, vou trazer essa versão deles para o meu repertório também, para o meu show. Então, eu lido um pouco desse lugar com o compositor. E aí, eu acho que lá com meus 24, 25 anos, assim, quando eu comecei a pensar e assumir esse Jonathan Fer artista, o compositor veio junto. Acho que é isso. Por falar em defender o compositor, pode defender o compositor agora para a gente um pouquinho? Deixa eu fazer uma música aqui. Eu não sei qual que eu começo aqui, qual que eu faço aqui. Preparei algumas coisas. Eu vou fazer uma aqui que é um... Falou de liberdade, né? Queria ouvir. À vontade, não. Eu vou fazer, então, essa música Liberdade, que é uma música que eu vou fazer eu gosto muito dela porque ela liberdade tem sido o meu monotema nos últimos 2 anos. Eu tenho falado sobre liberdade, lido sobre liberdade, emancipação, liberdade individual, espiritual, enfim. Tem uma história que eu li que eu achei muito interessante, que é sobre Mozart. Mozart, compositor Mozart, né? Todo mundo conhece Mozart, né? Mozart, ele estava super estourado, hypado, o hype da época era Mozart. E ele super estourado, a MFM, todo mundo ouvia Mozart, tocando em tudo que é lugar. Enfim, Mozart bombado, fazendo show pela turnê pela Europa, aquela coisa toda. E aí, um dia, um cara começou a escrever para ele, que era um grande fã, começou a trocar cartas para ele. Eu sempre brinco que, se fosse hoje, seria tipo uma DM no Instagram. E começou a mandar mensagem para Mozart, curtia todas as fotos de Mozart, mandava mensagem, enfim. E aí Mozart veio e começou a conversar com ele, falar, eu também sou pianista. Ele, você também é pianista? Ah, sou pianista também, adoro o seu som, você é maravilhoso. E nessas trocas de conversa, um dia ele falou para Mozart o seguinte, Mozart, eu gostaria de compor uma sonata. Quero compor uma primeira sonata. O que você acha disso? Aí eis que Mozart responde para ele, acho que você não deveria compor a sua primeira sonata. E aí ele fala assim, ué, mas como você não deveria compor a minha primeira sonata? Sendo que você compôs a sua primeira sonata quando você tinha apenas 11 anos de idade. Aí Mozart responde, pois é, mas eu não perguntei para ninguém se eu deveria compor a minha primeira sonata. Então, essa música é uma música que, para mim, fala muito sobre esse lugar de liberdade e emancipação. A gente tende a pedir muito permissão ao outro para ser quem nós somos. Dizem que até os 10 meses, 9, às vezes até 1 ano de idade, a gente não se reconhece. A gente se reconhece, você bota um espelho na frente de uma criança, um bebezinho, ele fica brincando com aquilo, ele não sabe que aquela reflexo ali é ele mesmo, ele não se reconhece. A gente só se reconhece pelo olhar do outro, do pai, da mãe, do irmão, da família que está próxima. Assim a gente se vê. E aí, o nosso corpo, de alguma maneira, se acostuma com isso. Então, a gente, às vezes, fica buscando a aprovação do outro para vestir, a aprovação do outro para ser. O que você acha disso? O que você pensa disso? Em relações, às vezes, afetivas, a gente acaba performando o que o outro deseja de nós e não performando o que nós somos. Aí, quando você vai perceber, você vai deixando vários pedacinhos seus por aí. Então, essa música, Liberdade, é sobre esse lugar de eu te amo, mas eu sou isso aqui, vou desenhar meu contorno para você. Eu vou me orientar no mundo pela minha percepção de mim mesmo, não pela sua. Então, é uma forma de não performar mais o outro que é da gente. Então, eu compus essa canção para trazer isso, essa mensagem assim forte, que também é para mim também, para eu me lembrar também que é isso. Amor demais é muito bom, amar é muito bom, mas amor demais pode sufocar, alguns amores que sufocam a gente. Então, como é que eu me oriento no mundo me baseando a partir de mim mesmo? É isso. Ei, agora chegou.
por você, não sinto por ninguém. No que depender de mim, você vai ser muito feliz. Não me dê todo o amor do mundo, eu posso sufocar. Liberdade é mais espaço pra eu poder me contemplar. Preciso me amar, quero me ver sorrir, quero me abraçar. Pra eu me reconhecer, pra eu poder entender o que eu posso me dar. Preciso te amar, quero te ver sorrir, quero te abraçar. Pra eu te reconhecer, pra eu poder entender o que eu posso me dar. Nunca mais performar a versão que você tem de mim. Te olhar nos olhos e dizer que eu te amo assim. Preciso me amar, quero me ver sorrir, quero me abraçar. Pra eu me reconhecer, pra eu poder entender que eu posso me dar. Preciso te amar, quero te ver sorrir, quero te abraçar. Pra eu te reconhecer, pra eu poder entender o que eu posso me dar. Nunca mais performar a versão que você tem de mim. Te olhar nos olhos e dizer que eu te amo assim. Nunca mais performar a versão que você tem de mim. Te olhar nos olhos e dizer que eu te amo assim. Assim, me chama muita atenção, né? Das mais recentes, mas por falar em coisas recentes e antigas, eu acho que tua música é uma música que dialoga também muito com o teu projeto visual dos discos, né? As capas, e tu me falasse, comprasse o teu primeiro disco pela capa, né? A capa é um elemento que muitas vezes alguns cantores e músicos desprezam, mas dialoga com certeza com a música, né? Naquele conceito de álbum, de uma maneira completa, né? Capa, título, né? E tu falasse agora sobre liberdade, veio logo depois da cura, né? Quer dizer, cura, depois da liberdade, que, de certa maneira, deu-se em alguns momentos. Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre como é que tu constrói, né? As 3 capas são coloridas. Talvez a segunda, menos, porque justamente o momento pedia menos de cor, né? Mas tanto a primeira como a tua terceira capa são capas bem coloridas e que dialogam muito com o teu universo musical, que eu consigo enxergar muitas referências. E ainda ontem, reouvindo, me lembrou muito... Teve uma coisa que me lembrou, que era o Ed Mota. O Ed Mota, quando lançou um disco do Itza, né? Ali, eu acho que nos anos 90, final, 2000. 2005. Esse Pronto, disco. Começo dos anos 2000. E qualquer coisa naquele disco, sabe? Eu vindo ontem, caramba, eu vou voltar. Aí eu voltei para o disco do Ed Mota para dizer, tem alguma coisa aqui, sabe? Que é um disco que eu ouvi muito. Então, eu acho que eu vi muita referência entre o clássico, mas o contemporâneo, muito criativo, sabe? Uma coisa que você não vê de ver dentro da música contemporânea, esse piano clássico, como tu falasse. Falasse do Duke Ellington, por exemplo, com a música pop colorida, assim. Eu acho isso massa. Mas eu queria que tu falasse primeiro dos discos, depois dessa parte da coisa, se for possível, claro. Sim, claro. Você falou uma coisa do pop aí. Uma vez um jornalista no Brasil lá me deu uma definição que eu achei muito gostosa, assim. Ele falou assim, Jonathan Fair mistura jazz, hip hop, não sei o quê, numa salada pop deliciosa. Achei tão... Saboroso. Saboroso, quase que senti o gosto, assim. Eu achei isso
Fiquei, uau, salada pop, eu gostei. Eu flerto muito com pop porque eu acho que a cultura pop, ela é muito... Ela é muito... Alguns talvez discordem de mim, mas eu acho que a cultura pop, ela é muito transgressora. Você vai pegar, sei lá, ícones como, sei lá, Lady Gaga, que vai propor uma coisa, a Madonna. São sempre coisas muito subversivas, assim, muito coloridas. Então, eu gosto de trazer um pouco desse afã do pop para dentro da minha música. E falando especificamente da capa, eu gosto da imagem. Eu sou o cara da imagem, eu gosto da imagem, sim. Eu me apaixonei por moda, e a gente pode falar isso depois e tal, assim, por causa do Djavan. Isso é uma outra coisa. E aí, a coisa da capa, para mim, sempre foi muito forte, porque eu acho que primeiro a gente vê, para depois a gente ouvir. Assim, se eu conheço uma pessoa, assim, né, eu estou vendo alguém, eu vou primeiro enxergar essa pessoa, depois eu vou cumprimentar, vou ouvir a voz, vou ouvir o que ela tem para dizer, etc. Então, eu acho que eu gosto de ser gostado, nesse sentido de... Eu gosto que as pessoas possam ver, olhar minha capa e falar assim, pô, no mínimo ficar curioso para saber o que tem ali dentro, o que esse cara está tocando. E eu gosto de fugir totalmente. Eu lembro que no primeiro álbum, os caras queriam que eu fizesse uma foto tocando no piano. Eu falei, cara, jamais vou fazer isso. Eu não vou fazer uma foto tocando no piano, porque é tão óbvio isso, é da obviedade tão grande que não... Ou botar um piano. Eu falei, cara, não vou botar nenhum piano no meu negócio, não faz sentido nenhum, porque eu não quero dizer que sou pianista, eu quero dizer que sou artista. Eu quero comunicar arte, eu não quero comunicar a minha função nesse trabalho. Eu quero comunicar uma arte aqui que diga, se não tiver nenhum som, a arte fale por si só. Então, o primeiro álbum foi muito isso, né? Eu estava ali naquele período do Trilogia do Amor, que é um álbum ali, um EP, que ele fala do... Eu estava muito imerso em estudar sobre a cultura egípcia e sobre Kemet, e estava nesse... Como o amor é visto por Kemet, pela deusa Maat, que é uma deusa do amor, ali em Kemet. Então, por isso que o nome do disco é Trilogia do Amor, porque no álbum, como eu te falei, os álbuns todos que eu faço pensando em vinil. E aí, no vinil, o disco é dividido em 3 partes: a jornada, o renascimento, a revolução. Então, cada música entra num pedacinho dali. Então, era quando você começava uma jornada, se descobria no mundo. Ah, eu estou vivo. Aí você dá um clique, caramba, eu existo, estou numa jornada. E aí você inicia essa jornada a partir do momento que você se descobre nesse mundo, nesse processo todo. E aí, depois desse momento, você renasce, depois você causa revoluções dentro de si mesmo e depois para o outro, para o mundo e tal. Tal qual foi, sei lá, Martin Luther King e Gandhi, tantas outras pessoas. Não precisa ser nenhum famoso, né? Cada um está fazendo processos que mudam a vida das pessoas de maneira radicais, assim. E aí, depois disso, veio o Cura. O Cura, como você falou, um álbum mais introspectivo. Eu até falo que o Cura é um álbum lunar, um álbum da energia da água, né? Para dentro. Tem muita... Tava ali, são músicas que eu compus na época da pandemia, eu estava sozinho no apartamento, tocando piano, e aí era um momento de... Na verdade, eu estava com amigos ali que eu dividia naquele momento, mas eu tinha um processo de solidão muito grande, né? E com medo de perder paz, família, enfim, para a Covid. E ali eu tocava o piano e compus as canções que eu não pretendia virar um álbum. E, de repente, eu virou um álbum que é o Cura, e fala de curamento, e aí eu quis ir além para falar que a cura não era só física, mas é uma cura interna, porque quanta gente não ficou com ansiedade, com depressão. Então, existiam outras curas para acontecerem para além da Covid, para além da cura física. E aí era um álbum mais... E ele se liga, e aí vou deixar aqui para quem quiser depois ver em casa aí, buscar essa capa na internet, que é uma capa que ele está mais escuro, no azul, e tem uma coisa muito desse azul com a lua, porque a lua, eu gosto muito de astrologia, né? Então a lua representa as emoções, a lua é a representação das emoções, né? Tanto é que a lua ela muda toda hora, são as nossas mudanças, emoções que ficam oscilando. Então a lua ela muda, gente. Então tem uma coisa azul da lua e um fecho vermelho só no olho mesmo, assim, porque por 2 motivos. Um, que a cura você não vê, você sente. Então, é quase como um sentido ali que está passando. E, ao mesmo tempo, é um fecho de luz do sol que vai chegar. Porque tem uma coisa...
na Bíblia, e aí eu fui cristão, né? Então é uma coisa que eu gosto, algumas coisas que eu gosto que fala assim, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então isso quer dizer que pode estar muito ruim, muitas dores, a coisa está acontecendo, mas quando amanhecer eu vou me sentir curado, eu vou acordar bem. Então o Cura, ele anuncia o próximo álbum, que é o Liberdade, que já é o sol estourado, é o sol que já nasceu. Exatamente, o sol já aconteceu. E aí é uma coisa interessante, porque o sol do Liberdade não é o sol somente, é o meu sol. Porque aí eu tenho um filósofo africano chamado Foucault, que eu comecei a pesquisar e tal, foi apresentado a ele, e fala que todo mundo nasce com o sol do meio-dia aceso, todo mundo. E quando a gente vai crescendo pelas dificuldades, crises, traumas, esse sol vai se apagando. A gente vai adulterando, vai ficando adulto e adulterando esse sol, essa coisa dessa felicidade instantânea que a criança tem naturalmente. Então ele fala que nós temos que acender o nosso sol todos os dias, com vários movimentos, com abraços apertados, o sorriso de uma criança que a gente nunca viu, por exemplo, falar com um amigo, dizer eu te amo para alguém, a gratidão, enfim, uma série de coisas. Eu estou falando de uma maneira rasa de uma coisa que é muito, muito profunda que ele traz. E aí, a partir disso, foi aí que eu achei o Liberdade. Porque a minha pergunta era, o que é liberdade? Porque depois do cura, eu ficava assim, bom, me curei. Depois que eu me curei, o que acontece depois que eu me curo? O que acontece depois? E aí eu comecei a criar algumas perguntas, né? E achei algumas respostas, assim, que não se movimenta não percebe as correntes que o aprisionam. Então, precisava ter movimento. Então, eu entendi que, nossa, para ser livre eu preciso de movimento. Então, eu preciso movimentar. O que está me aprisionando? Isso aqui, essa relação, esse lugar aqui, esse ambiente, essas pessoas, essa música, não sei. Eu fui criando formas de me obrigar a ter movimentos na minha vida que me fizessem mudar e buscar outras posições de olhar o mundo e a vida de outras maneiras. E teve uma coisa também que eu vi que Nietzsche falava também, que nunca é alto preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Nunca é alto preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Isso também me bateu muito forte, assim. Eu falei, nossa, será que eu sou dono de mim mesmo? Será que eu pertenço a mim? Que aí também influenciou nessa escrita dessa canção também, de liberdade. Será que eu pertenço a mim mesmo? Como é que eu pertenço a mim? Eu acho que é não performando o que o outro quer e só orientando a minha vida jornando a minha vida a partir da orientação de mim mesmo. Então, foi essa dupla coisa. E uma última coisa é que o Cura e o Liberdade, eles se conectam porque eu sampleei o Cura para fazer o Liberdade. Então, eu peguei várias obras, liberei na mão de vários beatmakers e DJs lá no Brasil e falei, gente, open bar de sample. E aí a galera sampleou, tal, não sei o quê. Eu peguei as coisas que eu achei mais interessante e criei em cima dessas coisas. Então, foi um mix de criação, assim. Então, eu tentei exercer o máximo de liberdade, além de chamar vários convidados também. Então, foi quase uma festa que virou um disco, assim, todo mundo cantando, gravando. Então, virou o álbum Liberdade. Engraçado que ontem eu estava ouvindo em casa, eu tenho um filho de 3 anos. Uhum. E aí eu vi 2, 3 vezes a música. Aí meu filho já estava, como o sol que nasce todo dia. Aí eu pequeno, papai, gostei disso aí e tal. Essa é a música de trabalho, a música, é a música que dá título a isso, né? Essa música é muito bacana. E engraçado que tu falasse sobre isso, da cura. Eu ouvi bastante. De fato, é perceptível essa ligação entre os discos. Isso é muito bom, né? Quer dizer, é uma proposta estética, assim, de certa maneira, madura, percebe? Do segundo para o terceiro disco. Tu falaste agora sobre Lua, né? E depois sobre Sol, também, nesse universo dos mundos. Energia da Lua, energia da água, energia do fogo, depois. É incrível. E eu acho que... Eu gostei muito dessa ideia da constituição do álbum, especificamente, porque, como eu falei, a música nunca é uma ação unissensorial, é multissensorial. Quando você escuta alguma coisa, também você vê, né? Primeiro você vê, depois você ouve. Mas se você também não você vendo... Você ouvindo, você vê, imagina. O que seria um filme sem a trilha sonora, imagina. Então, é um diálogo muito grande nesse universo musical. Eu acho assim, que a tua música é uma música muito, como eu falei, colorida nesse aspecto, sabe? Gostei muito. E quando eu vi o single, quando saiu, né, tem muito mais cor. Talvez seja o que mais tem cor todos, né? Talvez o primeiro disco tenha uma capa colorida, mas não é tão aberto, tão quente, como é desse último disco. A Liberdade é bem sol aceso mesmo. Assim. E o som dele, né, muito parecido com a capa. Então, vou pedir mais uma, pode ser? Pode. Então, vou tocar uma do Cura, então, que é
é uma música que abriu muitos caminhos assim para mim. Essa é uma música chamada Sino da Igrejinha, que é uma música de terreiro de religião de matriz africana lá no Brasil. E ela é muito conhecida, tocada em vários lugares. E aí eu experimentei fazer ela no piano e deu super certo. Essa música, uau, abriu vários caminhos. Ela é uma música de um orixá, uma divindade chamada Exu, que fala de abertura de caminhos, de abrir caminhos para a sorte, para as oportunidades, para o amor. E aí eu fiz uma versão de piano para apresentar para vocês aqui. Obrigado. Uma coisa, assim, ao vivo ela é muito melhor. É incrível. É por isso que a gente vai para os concertos, que a gente quer encontrar com, né? No concerto isso é... Eu falei, né? Eu acabei de gravar com... essa música dá um negócio. Eu acabei de gravar lá no Brasil com a Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem. Isso foi um sonho realizado. A galera foi incrível, assim. Um sonho que eu tinha. A ajuda da minha manager maravilhosa, Tânia Arthur, que fez esse sonho ser realizado, é realizadora de sonhos. E gravei isso com a orquestra e foi muito engraçado, que o primeiro ensaio, eu estava nervoso, né, assim, porque orquestra, 30 músicas, assim. Uma coisa tá no estúdio, já tinha gravado no estúdio com uma outra orquestra, e foi legal, mas aí tem um controle ali, isso aqui não deu certo, vamos refazer isso aqui, vamos isso aqui. Mas ali bora lá, o maestro esperando, cheguei lá, olá, galera, falei com todo mundo. E aí começamos a tocar, e aí tocou a primeira nota, os violinos, começa a primeira e tal. E aí eu fiquei assim, gente, isso tá lindo demais, terminou. A maestra, foi você que escreveu.
Que incrível. E aí foi incrível, assim, fiquei super feliz, assim, essa música realmente ela traz uma energia espiritual mesmo, né? Eu acho que o Cura, o Liberdade também, o Cura tem uma verve espiritual muito grande. Eu até falei quando ele saiu, o release deles, eu chamo ele de música medicina, que é um conceito que vem dos rituais xamânicos, que eu participei de muitos rituais xamânicos lá no Brasil, com ayahuasca, rituais de cogumelo, rituais de rezas mesmo, assim, fortes com os indígenas, principalmente. Então, fui aprendendo muitas coisas que não estão disponíveis em outras religiões mais pop, digamos assim, né? Cristianismo, outra religião aqui, budismo. Já fui budista também e tal. Mas são religiões que são rituais e fazeres ancestrais espirituais que vêm da floresta, conectado com a terra. Então, isso trouxe muitas outras possibilidades de me perceber espiritualmente. Então, nesse lugar, eu trouxe essa música também e comecei a pensar também sobre esse lugar da música de rezo, a música de cura, né? De música medicina mesmo, pensar a música nesse lugar de medicina. Como é que eu... E aí é muito interessante que eu recebi, nossa, foi muitas mensagens até hoje, mas na época do lançamento, pelo menos 1 ano e meio, 2 anos depois do lançamento, eu recebia mensagens enormes de pessoas falando sobre a relação com o disco, casais que estavam em separação, que começaram a ouvir o disco e voltar, reatar o casamento. Eu vi isso mais de uma vez. Teve até uma história que eu achei interessante. Uma vez, eu indo para o aeroporto, uma menina me reconheceu, falou, você é o Jonathan, né? Eu falei, sou o Jonathan e tal. Ela falou, cara, eu adoro sua música, eu e meu namorado, a gente adora seu som e tudo mais. E eu falei assim, pô, que bom. Ela foi, inclusive, ele me conquistou tocando uma música, ele se conheceu, ele falou, a gente estava falando, conversando. Aí ele falou, que vou te apresentar um cara que você não vai conhecer. Aí quando mostrou, era o meu som. Ela, Jonathan Fé, claro que eu conheço o Jonathan Fé. Aí eles meio que se aproximaram porque eu conheci o mesmo som. Você mesmo, é? Nossa, eu adoro a música dele. E aí eu adoro a música Amor, que é uma música que está no álbum Cura. Aí ele aprendeu no piano e tocou para ela. Aí ganhou, né? Claro. ganhou a namorada. Aí tem outras grandes histórias assim que eu gosto bastante. Por falar em amor, né, em parceria, em dupla, né, você tem muitas parcerias, né? Pelo menos aparecem vários nomes assim participando dos teus discos, de Donatinho a Jesutom, por exemplo, né? Como é que funciona essa questão da participação dessas pessoas, né? Tu convida, diz, olha, escuta isso aqui, tu já pensa especificamente naquela pessoa. Olha, eu acho que essa pessoa vai ficar bem nessa música, né? Essa é uma das coisas. E a outra coisa que eu queria chamar a atenção, assim, que agora me deixou mais profundo ainda, ouvindo a tua música, já se sente muita profundidade. Falando contigo, assim, se vê que a profundidade é ainda maior, sabe, do que eu imaginava. Então, estou contente de te ouvir falar. Era bom que todo mundo pudesse, né, ter essa oportunidade. É por isso que também a gente está gravando, para que as pessoas possam acessar. Então, que bacana. Mas eu queria saber sobre essa questão das participações especiais, que eu acho interessante, assim, participações bem ecléticas nesse sentido, sabe? Então, como é que funciona essa questão dos convites e da entrada daquela pessoa no teu universo musical, que deve ser uma coisa estranha às vezes, né? Não quer dizer ruim, quer dizer boa, mas assim, eu não tinha pensado bem assim, tá, mas ficou legal. Como é que é esse processo criativo, sabe, em dupla? Olha, cada disco são universos muito diferentes. O primeiro que tu falou do Donatinho, por exemplo, eu queria muito colocar um talk box. E aí eu falei, Donatinho, eu queria botar talkbox, eu sei que ele tinha o talkbox, ou um vocoder, eu ainda não sabia exatamente o que ia colocar, mas eu queria aquela voz cantando Love's the Way, o nome da música, né? E ele ficava repetindo, Love's the way, love's the way, love. E aí fui pro estúdio dele, que ele tem muitos sintetizadores, eu fui gravar. Aí ele, cara, por que tu vamos tentar fazendo um talkbox? Aí ele começou a fazer, eu falei, é isso. E aí eu falei, cara, eu não vou mexer agora, aprender a fazer, porque tem um lance, né? O talkbox, você bota um cano aqui dentro da boca, e aí tem para fazer uma história. E ele falou, eu falei, cara, quer fazer um feat nessa faixa? Ah, eu gostei dessa faixa. Então, aí rolou o feat ali, por exemplo. Mas tem outras músicas que eu já escrevo, já falo assim, ó, tem a ver com fulano ou ciclano. Aí, a pessoa curte, gostei disso aí. Tem, por exemplo, no álbum Liberdade, tem a faixa com a Lued Luna, chamei a Stephanie. E a Stephanie escreveu a música, eu mandei a melodia para ela, o beat, e ela, pô, eu escrevi uma rima aqui. Cara, eu acho que tem tudo a ver botar a Lued aqui. Aí eu falei, cara, tem que ver como é que tá a Lued. Se a Lued estiver bem, que a Lued tá
estava fazendo muitos shows no Brasil, Lued Luna. Quem não conhece, procure saber, Lued Luna, Stephanie também, que é uma outra cantora, rapper, muito boa. E aí acabou que a Lued tinha uma data, gostou da música também e gravou. A Tássia, a música chamada Gota, que também está na Liberdade. Eu cheguei com o beat no estúdio, eu falei, Tássia, não tem nada escrito, vamos escrever agora? Aí eu falei para ela sobre um desejo que eu tinha ali. Eu estava muito na oração de São Miguel, que fala assim, São Miguel acima, São Miguel abaixo, São Miguel, onde quer que eu vá. Aí a parte que me toca muito, eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Então, não é visualizar uma entidade, não sei o quê, assim, eu sou, então tá comigo a bola. E aí eu trouxe isso e a gente começou a escrever. Sou o rio que corre, eu sou o melhor de mim. E aí tem muitas coisas assim, é uma música bem bonita. E por aí vai. Por exemplo, no Cura, eu tenho algumas participações, mas tem uma participação marcante. Uma foi o Jacques Morenenbauer, que é um grande músico que tocou com todo mundo, com Tom Jobim, todo mundo. Ele é incrível, um grande cellista. E aí eu tinha feito um festival com ele, conhecido, achei ele muito legal. Tinha uma música, eu falei, será que o Jaquinho aceita? No meio da pandemia, ele falou, claro, mandei a partitura para ele, gravou de casa e mandou de volta. Depois foi fazer, quando acabou a pandemia, a gente tocou isso ao vivo, bem legal também. Mas aí tem a Viviane Moser, que é uma filósofa incrível brasileira, assim, super importante, contemporânea, com pensamento incrível. Especialista em Nietzsche, aprendi muito com ela, aprendo com ela, uma grande amiga. E aí eu estava no estúdio, finalizando a última canção, que se chama O Caminho, e aí era 00:30. Eu já não falava com a Viviane Moser assim há um tempo, por causa da pandemia, a gente não estava se falando ali. E aí eu mandei uma mensagem para ela, Viviane, tudo bem? Ela respondeu na hora, e aí, tudo bem? Pô, eu tô no estúdio, tô com uma música aqui que eu achei que tem a ver contigo. Eu já estava pensando nela já há semanas e não tinha escrito ainda. E aí o cara que estava produzindo comigo, ele falou, não, peraí, mas tu vai falar com ela agora, cara? Estamos finalizando a música. Não, vou falar agora, cara. Agora que eu tô sentindo, vou falar com ela. Aí, Viviane, eu queria estar falando sobre cura, sobre caminho e etc. E eu abri um tarô aqui, o tarô falou umas coisas, resolvi te ligar, o que você acha disso? Ela, pô, legal, qual o deadline? 15 minutos. Aí ela, 15 minutos? Você quer escrever uma coisa em 15 minutos? Mas onde eu vou gravar? Grava no celular e me manda o áudio. Vai no lugar silencioso. E aí o áudio que encerra o disco, que tocou muita gente. É esse áudio que ela mandou, a gente editou bonitinho, botou certo. Ela mandou um texto, eu falei, Vivi, esse texto não sei o quê, vamos mudar aqui. E tinha uma fala que eu queria muito colocar, que é a cura está acontecendo agora, neste momento. É uma coisa que os indígenas falam, Ayastan Kaiawê, Ayastan Kaiawá, o Juniquim, que é uma etnia indígena que significa isso, né? A cura está acontecendo agora. Enquanto eu estou falando, ela está acontecendo. Não é depois, não é antes. É right now, nesse momento. Então, é uma evocação muito forte da cura, né? A cura está acontecendo agora, nesse momento. Então, eu vou ficar repetindo, é um mantra. Eu pedi, só quero que você termine com essa frase. E aí ela fez um texto, terminou com essa frase, e aí essa aí foi o que encerra o disco de uma maneira bem magistral. Por exemplo, então, assim, os convidados vão acontecendo. Tem uns que eu pensei, já chamo o cara para poder fazer, amigos que eu vou fazendo no caminho também, por aí. Nossa, que legal. Eu passaria horas ouvindo sobre cada um dos convidados desse. Mas a gente está encaminhando assim, nossa conversa para o fim, pelo nosso tempo, mas eu queria te perguntar também sobre os próximos passos, assim, em relação ao projeto de disco, a participações, a projetos em outras áreas, assim, com música, mas em outras áreas que não sejam especificamente discos, enfim. O que é que você... Eu costumo, às vezes, perguntar assim, o que é que você espera da música ainda, sabe? E pronto, é um pouco isso. Olha, muita coisa. 2025 vem aí, bombando. Bom, eu lancei agora em outubro, não sei quando vocês vão ver, vão estar vendo esse vídeo, mas lancei em setembro, na verdade, um álbum chamado Livre. É o irmão caçula do Liberdade. São 2 músicas de uma banda chamada Charlie Brown Jr. Essa banda é uma banda de rock muito conhecida no Brasil, assim. Eu fico brincando que o Charlie Brown Jr. é o Nirvana brasileiro. Então, eles pegaram nessa fase, né? Uma banda que apareceu quando todo o mercado do rock estava indo para o lugar, eles apareceram fazendo uma coisa totalmente antagônica ao mercado e estouraram. Ficaram super famosos. Eu ouvi muito. Foi toda uma geração que ouviu o Charlie Brown. Então, eu sou muito fã, então resolvi fazer
pegar 2 canções que faziam sentido para mim, chamada Céu Azul e Lugar ao Sol, e aí eu trouxe, me aproximando cada vez mais do que eu estou fazendo ao vivo, que é usar o vocoder, o autotune, que é uma coisa que divide muitas opiniões. Eu adoro essa provocação, essa provocação da galera. O pessoal autotune, por exemplo, o pessoal do trap, do rap usa muito, que já divide opinião, e aí traz isso para um ambiente jazzístico, de música instrumental. Eu estou adorando assim, o burburinho que tem feito sobre isso. E aí lancei esse álbum junto com a Orquestra Ouro Preto, que é uma orquestra mineira lá do Brasil, que eu sou muito fã. E aí escrevi os arranjos, convidei eles, participaram, e tá incrível o resultado. Incentivo vocês a ouvirem. E, bom, próximos trabalhos, eu estou já pensando no próximo álbum já. Eu falei que o disco Cura é um disco lunar, o disco Liberdade é um disco solar, e o próximo disco vai ser um disco Terra. Já tem nome, tem um título que eu não posso revelar ainda, mas vai ser um disco sobre corpo, sobre eu nesse mundo, assim, observando ao redor. Então, o disco muito terra, assim, muito terra mesmo, assim. Eu, como bom taurino, que é o signo de terra. Eu também. Tu é taurino também? De que dia? 4 de maio. Oh, segundo decanato. Pronto. Vai ser um disco bem terra mesmo, assim. Tô animado. E muita espiritualidade também, mas eu vou juntar um pouco da referência do que eu fiz no Cura, um pouco do Liberdade, e um pouco do que eu acho que tem a ver com essa história, usando muitas coisas legais assim. Tô animado. E é um disco que eu vou fazer com banda de novo, porque o Liberdade tem muito beat. O Livre já tá com a banda já, então já é um caminho para esse... E aí outras coisas que eu vou fazendo, né? Eu trabalho muito com essa coisa da moda também, então vai ter uma linha de umas coisas dos produtos que eu vou lançar, que eu estou assinando também para o ano que vem. E continuar dirigindo meus filmes também, meus videoclipes, que é uma coisa que eu amo também. E aí a gente vai estar jogando isso nos festivais também de cinema. Então é muito híbrido, muita coisa acontecendo que eu vou fazendo. Jonathan, super obrigado mais uma Obrigado, vez por estar aqui com a gente. E é óbvio, se puder, eu queria que a gente terminasse esse papo, né, com gratidão, mais uma vez, com música. Obrigadíssimo, foi um prazer imenso. Então eu vou fazer já um spoiler do próximo álbum, que essa música que eu vou tocar agora vai estar no próximo álbum. É uma música também que fala, no momento de Amazônia, né, de clima ambiental. Essa música é sobre um cara, sobre uma divindade da Amazônia, da mata, chamada Tupinambá. E ele evoca toda essa força, que é uma força para o planeta Terra, para o mundo, de olhar para dentro, mas olhar para fora também e pedir ajuda para que a gente tenha um mundo melhor, etc. Então, ela já vai estar no próximo álbum. Então, big spoiler aí. Obrigado, Finac. Obrigado a todo mundo aí pelo convite. Espero que vocês de casa, aí, de onde vocês estejam assistindo, estejam bem e que essa entrevista encontre vocês no melhor momento da vida de vocês.
Chamei, tornei chamar. Chamei, tornei chamar. Chamei, tornei chamar.